das chagas, somente Jesus. Te livra das pragas, cura tua ferida e te dá solução. Necessário agora viver na terra, subir escadas de joelhos, conduzir o morto em cima de um altar. Não é preciso visitar estados de juazeiro que fique exposta o ano inteiro lá no Ceará. Não é necessário sair pelas encruzilhadas, fazer despacho, não resolve nada, fumar o charuto não dá solução. Não é preciso adorar o Chico das chagas, somente Jesus te livra das pragas, cura tua ferida e te dá solução. Não é necessário sair pelas encruzilhadas, fazer despacho, não resolve nada, fumar o charuto não dá solução. Não é preciso adorar o Chico das chagas, somente Jesus te livra das pragas, cura tua ferida e te dá solução. Outro nome a quem devo clamar quando os problemas da vida vêm me assolar. Eu não conheço outro nome que possa me socorrer quando a tristeza e a angústia vem me abater. Outro nome que está pronto a me ouvir em qualquer situação, pode me acudir. Não é o nome de Paulo, Lucas, João ou Mateus, é o nome doce e glorioso do Filho de Deus. Ressuscitou a filha de Jairo. A tal vento me fez o mar se aquietar. Nome mais doce que o mel enche minha alma de luz. Nome sublime e glorioso, nome de Jesus. Nome mais doce que o mel enche minha alma de luz. Nome sublime e glorioso, nome de Jesus. Outro nome que faz o mundo falar, faz parede com a barco, a muleta no ar. Eu não conheço outro nome que faz o surdo ouvir, faz cego ver o demônio tremer e fugir. Outro nome que tenha amor maior, ao ponto de dar sua vida numa cruz por nós. Não é o nome de Buda, Confúcio ou Mel Tadeu, é o nome doce e glorioso.
Glória a Deus, aleluia. Boa tarde a todos, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, Jesus diz assim: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, nesse vídeo de hoje, você já examinou as Escrituras, tirou o tempo do seu dia para examinar as Escrituras? Muitas das vezes nós tiramos tempo para muitas coisas, e para uma coisa que é mais importante nós não tiramos tempo da nossa vida, que é examinar as Escrituras, que é se preparar para a vida eterna, porque a vida eterna é séria. Muitas das vezes as pessoas estão brincando com a eternidade. Muitas das vezes o ser humano tem brincado com a eternidade, porque a eternidade não é apenas um dia, 2 dias, nem 1 bilhão de anos, é uma eternidade. E as pessoas muitas das vezes têm brincado com a eternidade. Muitas das vezes as pessoas têm se preocupado com as coisas desta vida, se preocupado com as riquezas desta terra, se preocupado com os bens materiais, têm esquecido da vida eterna. Muitas das vezes o homem tira tempo da sua vida para correr para um lado e para o outro, buscando as coisas desta vida, e não tem buscado a eternidade. O ser humano tem buscado uma religião, tem buscado um líder religioso, tem buscado um partido político, e não tem buscado o Salvador, que é Jesus Cristo. O homem tem buscado as coisas desta vida, mas não tem buscado a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Porque não adianta você dizer que segue uma religião, porque religião não vai salvar ninguém. Religião não vai resgatar o ser humano do pecado, da condenação eterna. Religião é fonte de lucro, assim como o apóstolo Paulo, escrevendo carta a Timóteo, no capítulo 6, versículo 6, que a religião é grande fonte de lucro. E você vê isso, os líderes religiosos, todos eles ricos, milionários, porque a custa dos seus membros, porque enganam as pessoas usando as Escrituras, vendendo a salvação, vendendo a palavra de Deus. Mas Jesus falou no Evangelho de Mateus, capítulo de número 10, se não falar a memória, versículo número 8, ele disse: de graça recebeste, de graça dai. Então a salvação, a palavra de Deus é gratuita para o ser humano buscar Jesus Cristo, é gratuito. Não precisa você pagar nada, não precisa você pagar 10%, não. A palavra de Deus é gratuita, como está em Apocalipse capítulo 22, versículo 17. Se alguém tem sede, venha e tome de graça da água da vida. Então a salvação, meu amigo, é gratuita, mas as religiões têm enganado as pessoas. As religiões têm enriquecido a custa das pessoas, porque não examinam as Escrituras. Mateus capítulo 29, versículo de número 22, diz assim: errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Então o ser humano ele erra, ele é enganado, porque ele não conhece as Escrituras nem o poder de Deus. Oséias capítulo 4, versículo 6, a palavra de Deus diz assim: meu povo perece por falta de conhecimento. Então Deus diz que o povo perece por falta de conhecimento. Essa geração tem perecido por falta de conhecimento da palavra de Deus, porque não tem examinado as Escrituras, não tem tirado tempo para ler a palavra de Deus, prefere seguir uma religião, um líder religioso, um líder político, do que examinar as Escrituras. Por isso que o povo perece por falta de conhecimento, por deixar de examinar as Escrituras, e por isso é enganado pelos líderes religiosos. São feitos massa de manobra dos líderes religiosos, porque não examinam as Escrituras. Por isso que Jesus disse: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Nesse dia, nessa tarde, você já examinou as Escrituras? Você já tirou um tempo para examinar as Escrituras? E nessa tarde nós estamos aqui para anunciar Jesus Cristo para você. Nós não estamos aqui para anunciar mais uma religião, mais um líder religioso ou mais um partido político, porque de religião o mundo está cheio, religiões para todos os lados.
os líderes religiosos enriquecendo a custa dos seus membros. Você vê os líderes de todas as religiões, todos eles são milionários à custa dos seus membros, à custa daqueles que são ignorantes, que não examinam as Escrituras, que não tiram tempo para ler as Escrituras. Por isso que você tem que se voltar para o Criador enquanto é tempo, se volte para a palavra enquanto é tempo, porque os líderes religiosos estão por aí. Como Jesus disse que um dos sinais da volta de Jesus seria o surgimento de falsos profetas. E você sabe, você conhece e dá para você entender e perceber quem é e quem não é um falso profeta? Provavelmente não, porque você não examina as Escrituras. Mas se você examinar as Escrituras, você vai saber quem é e quem não é um falso profeta. Se você examinar, você vai saber quem é que está pregando a verdade e quem não está. Você vai saber quem é que está enganando as pessoas e quem é que não está. Se você ler as Escrituras. Mas se você não ler, você será enganado. Você será passado a perna pelos líderes religiosos, pelas religiões que estão enriquecendo a custa dos seus membros, que não examinam as Escrituras. Como Jesus fala lá em Mateus capítulo de número 9, a partir do versículo número 35, ele diz, a palavra do Senhor diz, Jesus ia em cidade, nas aldeias, pregando o reino de Deus, expulsando os demônios, curando os enfermos. Ele ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, fazendo a obra, pregando o Evangelho sem cobrar nada, sem cobrar nem um centavo de ninguém. Mas as religiões hoje, os líderes religiosos hoje, cobram para pregar a palavra de Deus, cobram para pregar, para levar o Evangelho que é gratuito. Você vê dentro dos templos religiosos as pessoas cobrando 10% das pessoas, mas Jesus nunca pregou esse Evangelho dos 10%. Os apóstolos de Jesus nunca cobraram 10% para pregar a palavra. O apóstolo Paulo, ele ia nas cidades, ele ia nas praças, pregando o Evangelho, anunciando Jesus Cristo para as pessoas sem cobrar nem um centavo, sem cobrar dinheiro de ninguém para pregar a palavra de Deus. Mas hoje os líderes religiosos estão cobrando para pregar a palavra de Deus, para anunciar o Evangelho que é gratuito. Romanos capítulo 1, versículo 16, pois não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Então o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele crê. Para você ser salvo, você não precisa pagar, basta você crer no Evangelho, basta você crer no sacrifício, na obra que Jesus fez na cruz do Calvário. Mas as religiões não ensinam isso. As religiões ensinam que você tem que dar 10%, que você tem que ofertar, que você tem que ser rico, que você tem que dar aquilo que você tem para você receber mais. Isso é conversa de religião. Mas o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 12, ele disse, com palavras fingidas, farão negócio com vocês. Por que os líderes religiosos fazem negócio com as pessoas? Dentro dos tempos religiosos, com palavras fingidas, por avareza, por ganâncias. Eles fazem negócio com as pessoas. E as pessoas não examinam as Escrituras. As pessoas não têm tirado tempo para ler as Escrituras e não estão percebendo que estão sendo enganadas pelas religiões, pelos líderes religiosos. Estão sendo enganadas e as pessoas continuam cegas espiritual, acreditando em religião, acreditando em líder religioso, acreditando em política, mas não acreditam nas Escrituras, não acreditam na palavra de Deus, por isso que são enganadas. Por isso que a maioria delas estão sendo enganadas pelas religiões, pelos líderes religiosos, porque não querem examinar as Escrituras. Para você ser salvo, você não precisa de uma religião. Para você ser salvo, você não precisa de uma placa de igreja. Para você ser salvo, você não precisa de um pastor. Para você ser salvo, você não precisa de um padre. Para você ser salvo, você não precisa do Papa. Para você ser salvo, você não precisa sim de uma religião. Para você ser salvo, você não precisa dar 10%. Nada disso você precisa. Você não precisa subir uma escada de joelho carregando uma pedra na cabeça.
Você não precisa ir até um certo lugar. Você não precisa acender uma vela para ser salvo. Você não precisa se prostrar diante de uma imagem de escultura para ser salvo. Nada disso você precisa para ser salvo. Você sabe o que é que o ser humano precisa para ser salvo? Arrepender-se dos seus pecados e crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. É isso que o ser humano precisa. Como Jesus falou lá em Mateus capítulo 4, versículo 17, ele disse: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então, o ser humano ele precisa de quê? Ele precisa se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo. Será que Jesus Cristo não é o suficiente para você ser salvo? Será que você precisa mais de outra coisa para ser salvo? Você acha que o sacrifício de Jesus na cruz não é o suficiente? Não foi o suficiente para você ser salvo? Mas você foi ensinado pelas religiões, pelos líderes religiosos, que você precisa fazer algo para ser salvo. Você precisa fazer aquilo outro. Não. O sacrifício de Jesus na cruz foi o suficiente para você e para mim ser salvo. Aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário é o suficiente quando nós cremos nele como nosso único e suficiente Salvador. Você sabe por que é que você precisa fazer outras coisas acreditando que pode ser salvo? Porque você não crê em Jesus Cristo como seu Salvador, como seu único e suficiente Salvador. Você não crê que a obra que ele fez na cruz do Calvário é o suficiente para você ser salvo. Por isso que você precisa de outras coisas, mas você precisa unicamente de Jesus Cristo. Por isso que nós anunciamos unicamente Jesus Cristo para você, porque você não precisa mais de outra coisa para ser salvo. Você só precisa unicamente de Jesus Cristo. Mas as religiões não ensinam isso. As religiões não ensinam que Jesus Cristo é o suficiente. Como está lá em Atos capítulo 8, a partir do versículo 42, porque o Altíssimo não habita em templo feito por mãos humanas. Você sabia que Deus ele não habita em templo feito por mãos humanas? Deus ele não habita dentro de quatro paredes, como as religiões ensinam que a casa de Deus é quatro paredes com um teto, e que as pessoas vão para lá dizendo que é a casa de Deus. Não, a casa de Deus não é isso. A casa de Deus somos nós, como ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. A casa de Deus é todos aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador, que renunciaram o pecado, que obedecem à palavra de Deus. Aí sim são a casa de Deus. Mas a casa de Deus não é quatro paredes como a religião ensina. E você vai para a casa de Deus. Não. Você acha que Deus é limitado para habitar apenas dentro de quatro paredes como a religião ensina? Não. As pessoas são enganadas acreditando que Deus mora dentro de uma casa com quatro paredes. As religiões ensinam que Deus habita dentro de um templo feito por mãos humanas, mas a própria palavra diz que Ele não habita dentro de templo feito por mãos humanas. Deus não habita dentro de quatro paredes como as religiões ensinam. Mas por que as religiões não falam isso para as pessoas? Porque elas precisam que as pessoas vão até lá, dentro dos templos religiosos, para fazer o comércio das pessoas. Os líderes religiosos não vão falar isso para você, que Deus não habita dentro de templos feitos por mãos humanas. Eles não vão falar isso. Por quê? Porque eles querem que você esteja lá todos os dias, dando o seu 10%, dando as suas ofertas, dando os seus dízimos, dando o seu dinheiro para eles. Eles não vão falar que Deus não está ali, que Deus não habita ali dentro de quatro paredes. Eles não vão falar para você que Deus habita dentro de pessoas, dentro daqueles que têm um compromisso com Ele. Mas a religião ensina que Deus tem uma casa, que é quatro paredes, que as pessoas vão lá para encontrar Deus lá. Isso é conversa de religião. E as pessoas são enganadas porque não lêem as Escrituras. Acreditam nos livros religiosos, mas não acreditam nas Escrituras. Por isso que as pessoas são enganadas, levadas de um lado para o outro, são enganadas. Você vê as pessoas sendo enganadas pelas religiões, sendo escravos de religião. Você vê as pessoas, milhares de pessoas sendo escravos de religião. Você vê religiões para todos os lados. Se religião salvasse alguém, todo mundo ia ser salvo. E tem religiões para todos os lados. Você vê aí, religião evangélica,
você vê a religião católica, você vê os testemunhos de Jeová, o espiritismo, a macumba, tem religiões para todos os lados. Se religião salvasse alguém, todo mundo ia ser salvo. Mas você não necessita de uma religião, você necessita de Jesus Cristo. Talvez você tenha uma religião, talvez você siga uma religião, um líder religioso, mas talvez você não siga Jesus. Talvez você tenha tido um encontro com uma religião, mas ainda não teve um encontro com Jesus. Talvez você conheça uma religião, mas não conhece Jesus ainda. Por isso que nós anunciamos Jesus Cristo para você. Nós não anunciamos mais uma religião, mais um líder religioso, mais uma placa de igreja ou denominação qualquer. Nós não falamos para você seguir uma religião, um líder religioso ou qualquer outra coisa. Nós falamos para você seguir Jesus Cristo. Você já teve um encontro com Jesus? O Jesus das Escrituras. Não aquele Jesus que as pessoas veem nos filmes de Hollywood. Não aquele Jesus que está pregado no crucifixo, não. Eu estou falando do Jesus das Escrituras. Você conhece Ele? Você já teve um encontro com Ele? Você conversa com Ele? Você ouve a voz dele? Ou você é apenas mais um religioso? Talvez você tenha religião, mas não tem Jesus como seu Salvador. E eu te digo nessa tarde, você não precisa de religião para ser salvo. Você não precisa de líder religioso para guiar a sua vida. Você precisa de Jesus Cristo e ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Porque eu não tenho compromisso com a religião, eu não tenho compromisso com o líder religioso, eu tenho compromisso com a palavra, eu tenho compromisso com Jesus, porque foi Ele que morreu na cruz do Calvário, foi Ele que ressuscitou ao terceiro dia para dar vida e vida com abundância para aqueles que recebem Ele como seu Senhor e Salvador da sua vida. É por isso que nós anunciamos Jesus Cristo para você, não religião, porque religião, como eu já falei, é fonte de lucro. Você vê todos os líderes religiosos ricos, você vê o Edir Macedo, casas nos Estados Unidos, casa na praia, você vê o Valdomiro, dono das maiores fazendas do Brasil, você vê o Gabriel Soares, dono de canal de televisão, você vê o Papa Francisco, dono do Banco do Vaticano. Tudo que é comércio religioso, os líderes religiosos, todos eles ricos, enquanto os seus membros vão de mal a pior. Por isso, não se iluda com religião, porque Jesus está voltando. Se você achar que religião vai salvar você, você está sendo enganado. Se você acha que por seguir uma religião está salvo, você está sendo enganado. Porque só Jesus pode salvar. Só o sangue de Jesus pode perdoar pecados. Só o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário pode nos salvar da condenação eterna. Por isso que você tem que depender de Jesus, não de uma religião ou de um líder religioso. Evangelho de Lucas, capítulo de número 16. Jesus conta uma história aqui de dois homens. Um homem rico e um homem pobre, mendigo. Talvez as pessoas, elas, ao longo da história, elas têm se questionado o que acontece quando uma pessoa morre. Pessoas têm muitas ideias do que acontece quando uma pessoa morre, mas talvez as pessoas não conheçam a verdade, o que acontece quando uma pessoa morre. As pessoas têm algumas ideias, mas não sabem a verdade. E aqui nessa história que Jesus contou, aqui no Evangelho de Lucas, você vai ver a história, Jesus contando a história de dois homens que morreram. E você vai poder entender o que acontece após a morte. Nós sabemos que quando uma pessoa morre, o seu corpo ele vai sepultado, mas a alma tem um destino, ou a condenação ou a salvação. Não existe um terceiro lugar, não existe meio termo, não existe purgatório para ficar lá purgando os pecados para depois sair de lá, não. É céu ou inferno. Jesus falou de dois caminhos, duas portas e duas eternidades. E aqui em Lucas capítulo 16, você vê Jesus contando essa história a respeito de dois homens. Talvez você tenha uma ideia equivocada
do que acontece após a morte. Talvez você já tenha ouvido algumas histórias, mas você tem que crer nas Escrituras, você tem que crer naquilo que Jesus falou. Lucas capítulo 16, melhor dizendo, a partir do versículo 19, diz assim: ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado esplendidamente. Jesus falou que naquela cidade havia um homem que vivia todos os dias, um homem rico, que vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. E ele vivia todos os dias no luxo. Esse homem vivia todos os dias fazendo as suas vontades. Esse homem vestia-se de linho finíssimo. Esse homem vestia das melhores roupas. Esse homem comia as melhores comidas. Ele tinha os melhores amigos. E Jesus falou que era todos os dias esse homem vivia desta forma, no luxo, na riqueza. Versículo 20 diz assim: havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Jesus fala que tinha um homem rico que vivia no luxo, que vestia as melhores roupas, mas também ele falou de um mendigo chamado Lázaro, que ficava à porta daquele, como está aqui no versículo 20, cheio de chagas, ou cheio de feridas, doente. Então aquele mendigo Lázaro estava na porta daquele homem rico, enquanto aquele homem rico tinha do bom e do melhor, vestia-se das melhores roupas, vivia no luxo, tinha os melhores amigos. Aquele outro, Lázaro, o mendigo, estava doente, mendigando, cheio de chagas, à porta daquele. Se a história terminasse aqui, tudo bem, aquele homem rico teria levado vantagem, teria sido boa a sua vida, teria valido a pena a vida que ele levou nesta vida. Mas entenda, versículo de número 21 diz assim: desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber as suas chagas. Aquele mendigo, ele desejava se alimentar com as migalhas que caíam da mesa do rico. E a Bíblia diz que os cães vinham lamber as suas chagas, as suas feridas. Talvez os amigos daquele homem mendigo, daquele homem pobre, talvez eram aqueles cães. Talvez ele dormia ali com aqueles cães, enquanto aquele homem rico dormia no conforto, comia do bom e do melhor, vestia as melhores roupas. Até aqui, aquele homem rico estava levando vantagem. Talvez você pense, mas será que valeu a pena a vida daquele homem mendigo? Talvez se a vida fosse só apenas esta vida, aquele homem rico tinha valido a pena ele viver no luxo, ele ter os melhores amigos, ele ir para as festas, ele ir para as bebedeiras, ele se prostituir, teria valido a pena. Mas entenda, não apenas existe essa vida, após esta existe outra vida. E Jesus falou desta vida aqui nos primeiros versículos, mas também ele falou da vida após esta, após a morte. Talvez você se questione o que acontece após a morte, mas se você for ler esse texto aqui de Lucas capítulo 16, você vai entender o que Jesus falou sobre a morte, o que acontece após a morte. Versículo de número 22 diz assim: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. A história desses dois homens não termina aqui. Se terminasse aqui no versículo 21, estava bom para o homem rico, ele tinha levado vantagem. Mas entenda, ainda tem mais versículos.
A história dele não termina aqui. Terminou nesta vida, terminou nesta terra, mas após a morte tem continuidade. Após a morte dá sequência à vida desses dois homens. Morreu também. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Entenda que a morte ela chega para todos. A morte ela é um sinal de igualdade para todos. A morte ela chega para o rico, a morte ela chega para o pobre, a morte ela chega para o homem, para a mulher, para a criança, para o adulto, ela chega para todos. E muitas das vezes ela não manda recado, muitas das vezes ela chega quando você menos espera. Talvez esse homem rico aqui ele tinha uma boa saúde, talvez esse homem rico aqui não tinha nenhum tipo de doença, talvez ele achava que ele ia durar muitos anos ainda. Talvez ele estava fazendo planos, muitos planos. Quantas pessoas que, por esta manhã, fizeram planos para a noite e não chegaram à noite? Quantas pessoas que nesta manhã planejaram coisas para o dia da manhã e não estão mais vivos? Quantas pessoas que ontem planejaram coisas para esse dia e não estão mais vivas? Porque a morte, muitas das vezes, ela vem sem mandar recado, sem avisar. E ela chegou para esses dois homens. Ela não mandou recado para o rico e nem para o mendigo chamado Lázaro. Ela chegou de repente. Quantas pessoas que vão dormir quando é de repente não acordam mais nesta vida? Quantas pessoas, milhares de pessoas foram dormir ontem à noite e não acordaram mais nesta vida? Por isso que você tem que se voltar para Jesus enquanto é tempo. Você não pode perder a oportunidade da salvação, da vida eterna, porque a vida eterna é séria. Por isso, se volte para o Criador enquanto é tempo. Versículo de número 23 diz assim: E no Hades, ou no inferno, ergueu os olhos e, estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Aquele homem rico, quando abriu os olhos, ele estava no inferno, ele estava em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ou seja, ele viu Lázaro e Abraão no paraíso, no céu. Ou seja, quando aquele homem rico ali morreu, talvez ali muitas pessoas da alta sociedade foram ao seu velório, muitos amigos ricos que ele tinha foram ao seu velório, festejaram muito, talvez falaram muito dele, falaram bem da vida dele, mas mal sabia eles aonde estava a alma dele. A alma dele estava em tormento, enquanto o corpo dele estava sendo velado, a alma dele estava em tormento. Quantas pessoas que morrem, as pessoas vão ao velório e ficam olhando ali e diz: Deus te coloque em um bom lugar, Deus te põe em um bom lugar, vá com Deus, vá em paz. Mas mal elas sabem que a alma da pessoa está em sofrimento, que a alma da pessoa está em tormento, que a alma da pessoa nunca mais sairá de lá do tormento eterno, só para o dia do juízo. Quantas pessoas, talvez aquelas pessoas da alta sociedade, foram ao velório daquele homem rico e disseram: esse homem está em um bom lugar, como é o costume das pessoas, mas elas não examinam as escrituras. É o que acontece com a maioria das pessoas. Talvez elas dissem: esse homem agora está descansando em um bom lugar, vá em paz. Mas esse homem esqueceu de uma coisa. Muitas das vezes as pessoas se esquecem de uma coisa. Muitas das vezes as pessoas querem estar em um bom lugar, querem que as outras pessoas estejam em um bom lugar, mas elas se esquecem de uma coisa: de buscar o Senhor enquanto é tempo, de buscar a salvação enquanto é tempo. Aquele homem rico, ele esqueceu de uma coisa, ele se lembrou das coisas desta vida. Enquanto ele estava em vida, ele buscou as coisas desta vida, mas ele esqueceu do mais importante, da sua salvação, da vida eterna. Quantas pessoas que não estão da mesma forma, da mesma maneira que este homem rico, que estão preocupados com esta vida, estão preocupados com as coisas desta vida, estão esquecendo o principal, que é a vida eterna, que é a salvação. Milhares
Milhões de pessoas estão se preocupando com as coisas desta vida, estão esquecendo da salvação, da vida eterna. E foi o que aconteceu com esse homem. Ele não se preocupou com a sua salvação, ele não se preocupou com a sua vida eterna. Qual era a sua preocupação? Era ir para as festas, era ir para as farras, era beber, se prostituir, adulterar. Isso era a preocupação dele. Mas ele não se preocupou com a sua vida eterna. Ele não se preocupou que um dia a morte ia chegar para ele. Quantas pessoas que correm de um lado para o outro, buscam as coisas desta terra e não estão se preocupando que a morte um dia vai chegar. Ela pode chegar a qualquer momento. Ela pode chegar hoje para você. Ela pode chegar hoje para mim. Hoje pode ser a sua última oportunidade. Hoje pode ser o seu último dia de vida. Mas esse homem, ele não pensou nisso. Ele achou que nunca ia morrer, como é o costume da maioria das pessoas. Acham que nunca vão morrer, acham que vão viver eternamente nesta vida e não se preocupam com a vida eterna, e não se preocupam com a salvação. E esse homem, ele foi imprudente, ele foi insensato, ele não se preocupou com a sua salvação, ele não se preocupou com a vida eterna. Versículo de número 24 diz assim: e clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Olha onde esse homem rico foi se lembrar de clamar por Deus. Olha onde esse homem rico foi se lembrar de clamar por misericórdia. Quando ele estava em tormento, ele clamando, pedindo por misericórdia. Quantas pessoas que vão clamar por misericórdia quando estão em tormentos, quando estão no lago de fogo, quando estão condenadas. Por isso que você tem que clamar por misericórdia enquanto você tem vida, enquanto eu estou com vida, enquanto Deus está nos dando a oportunidade de nós clamar por misericórdia. Mas esse homem deixou para clamar por misericórdia tarde demais, no lugar errado. Quantas pessoas que hoje não estão nesse mesmo lugar, no inferno, clamando por misericórdia? Quantas pessoas que estão lá clamando por misericórdia? Quantas pessoas que estão lá pedindo para ter mais uma oportunidade de vida, para ter mais uma oportunidade para se arrepender dos seus pecados, se converter a Jesus Cristo, crer em Jesus Cristo como seu Salvador? Você sabia que lá tem familiares meus que estão lá clamando por misericórdia do inferno? Você sabia que lá tem familiares seus que estão clamando por misericórdia do inferno? Estão querendo a oportunidade que você está tendo nessa tarde de ouvir a palavra, de se converter a Jesus Cristo, de crer em Jesus Cristo como Salvador. Pessoas que morreram há 10, há 100, há 1000 anos que estão lá clamando por misericórdia e não terão mais oportunidade. Milhares, pessoas que você conhece que estão lá, pessoas que eu conheço que não fizeram como esse homem, que não se voltaram para Deus enquanto é tempo, que achou que nunca ia morrer, que achou que a eternidade era brincadeira. Quantas pessoas que estão brincando com a eternidade, quantas pessoas que estão brincando com a vida eterna, achando que morreu, acabou-se. Não. A Bíblia diz, o próprio Jesus falando aqui, que depois da morte existe 2 destinos. Existe uma eternidade com Deus e existe uma eternidade com Deus. E a Bíblia diz que a eternidade sem Deus é sofrimento, é ranger de dentes. É isso que Jesus falou. E ele começou a clamar por misericórdia. E olha a resposta aqui de Abraão. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te do que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. O homem rico estava clamando por misericórdia. O homem rico clamando por mais uma oportunidade. Sabe qual foi a resposta de Abraão para ele? Não, você não tem mais oportunidade. Você não tem mais como ser salvo. Cessaram as oportunidades. Ele falou para ele: olha, lembra-te que lá na tua vida tu recebeste só bens, tu vivia da melhor forma que quisesse, tu teria, vestia-se do bom e do melhor, tinha as melhores roupas, os melhores amigos. Quando estava lá na tua vida terrena, tu teve os teus bens. Quantas pessoas que nesta vida
terrenas foram ricas, foram milionárias, e uma hora dessa estão clamando por misericórdia. E a resposta é não. Não tem como ninguém sair mais de lá. Não tem oportunidade para você sair mais de lá. Aqueles que estão lá clamam por misericórdia, mas não sairão mais de lá. E Abraão disse para ele, disse porém Abraão, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e este agora é consolado e tu atormentado. Ele falou para ele, olha, na tua vida tu recebeste os teus bens, então agora tu está sendo atormentado e Lázaro está sendo consolado. Versículo 26 diz assim, e além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco vos passar de lá para cá. Abraão disse para ele, olha, na tua vida terrena tu recebeste teus bens, tu viveu da melhor forma, então não tem mais oportunidade aqui. E além disso, está posto um grande abismo, tem um abismo aqui entre nós, você não pode passar para cá, nem os que estão aqui passar para lá. Está definido, como está em Hebreus capítulo 9, versículo 27, está ordenado o homem morrer uma só vez, depois disso vence o juízo. Então o homem vai morrer uma única vez, depois ele vai enfrentar o juízo de Deus. E aconteceu aqui com esse homem, ele morreu, mas ele clamava por misericórdia, ele queria uma oportunidade. E Abraão disse para ele, olha, não tem como. Além disso, está posto um abismo, um grande abismo entre nós e vós. Os que estão aí não podem passar para cá. E da mesma forma, os que estão aqui não podem passar para esse outro lado. Então está definido. O homem está ordenado a morrer uma só vez. Depois disso, enfrenta o juízo de Deus. Não acredite que em conversa de religião, que você depois da morte tem mais oportunidade, tem mais chance para ser salvo. Não. Não existe purgatório para você ser purgado lá, depois ir para o céu, não. É definitivo. Se você morrer perdido, você estará perdido para toda a eternidade. Se você morrer salvo, você estará com o Senhor para toda a eternidade. Não existe um terceiro termo, não existe um terceiro caminho, não existe uma terceira oportunidade. O próprio Jesus falou que existe um grande abismo entre os dois, entre aqueles que estão salvos e aqueles que estão perdidos. Mas por que você acredita em fábulas? Por que você acredita em religiões? Porque você não examina as Escrituras. Se você examinasse as Escrituras, como Jesus falou em João capítulo 5, versículo 39, ele diz, examinai as Escrituras, porque vós que dais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, é as Escrituras que testificam de Jesus, é as Escrituras que falam de Jesus. João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é essa verdade? É o pastor? A verdade é o Papa? A verdade é a religião? É uma placa de igreja? Não, a verdade é Jesus Cristo. Você só será liberto quando você conhece as Escrituras, quando você conhece Jesus. Mas enquanto você não conhecer Jesus, você continua preso na religião, continua preso no pecado, continua preso na iniquidade, continua preso na mentira. Mas se um dia que você conhece Jesus, você é liberto. Como ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O versículo de número 27 diz assim, e disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que eu mande a casa de meu pai. Então, aquele homem, depois da resposta ali de Abraão, que não tinha mais oportunidade de salvação, que não tinha como ele passar mais para o outro lado, ele entendeu que as oportunidades dele tinham cessado, ele entendeu que naquele lugar não tinha como mais ele sair dali, mas ele começou a apelar para a sua família que estava viva. Ele disse, rogo-te, Pai, que eu mande a casa de meu pai. Ele começou a pedir que Abraão mandasse Lázaro à casa do pai dele. Ele começou a se preocupar com a sua família. Ele não queria que a sua família fosse para aquele lugar de tormento.
Você sabia que tem pessoas que estão lá clamando para que você não vá para o lugar do tormento, para que você não vá para o inferno? Tem pessoas da minha família, da sua família, que estão lá clamando para que as pessoas não vão para lá. Estão suplicando, porque eles sabem que de lá, aqueles que foram para lá não irão mais sair, aqueles que vão para lá não irão mais sair de lá, será para toda a eternidade. Por isso não brinque com a sua salvação. Aí ele diz, versículo 28, pois tenho 5 irmãos, para que ele dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Ele falou para ele, olha, mande Lázaro na casa de meu pai, para pregar para eles, para dar testemunho. Eu não quero que os meus irmãos venham para cá, para este lugar de tormento. Eu tenho 5 irmãos, eu não quero que eles venham para cá. Ele foi se preocupar com a salvação da sua família, quando ele estava no inferno. Se preocupe com a salvação da sua família, enquanto você está vivo. Pregue para a sua família enquanto você está vivo. Evangelize a sua família enquanto você está vivo. Anuncie Jesus para as pessoas enquanto você está vivo. Porque depois da morte não tem como mais falar de Jesus para as pessoas. Mas aquele homem, ele queria que fosse pregado, fosse anunciado para os seus irmãos, para que eles não fossem para aquele lugar de tormento, para que eles também não fossem para onde ele estava sendo atormentado. Versículo de número 29. Disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, que ouçam. Olha qual foi a resposta de Abraão, enquanto aquele homem rico estava pedindo para que Lázaro fosse até a casa de seu pai. Ele disse, olha, não, eles têm Moisés e os profetas, que eles ouçam. Ou seja, você e eu temos a palavra de Deus, nós temos a palavra de Deus para examinar. Não precisa um que já morreu vir pregar para nós, anunciar para nós. Nós temos a palavra de Deus para nós conhecer o caminho. Nós temos a palavra de Deus para nós conhecer Jesus. Nós temos a palavra de Deus para nós conhecer e seguir o caminho para a vida eterna, que é Jesus Cristo. Então, aproveite a oportunidade que Deus está dando nesta tarde. Examine as Escrituras. Busque conhecimento da palavra enquanto é tempo. Esqueça a religião, não se iluda com a religião, não decrete com a religião, que religião é fonte de lucro. Se volte para Jesus Cristo enquanto é tempo, enquanto Ele está dando oportunidade para você nessa tarde. Você não depende de religião para ser salvo, você não depende de líder religioso para ser salvo, você não depende de pastor, você não depende de padre, de papa, você depende de crer em Jesus Cristo, arrepender e crer em Jesus Cristo, não de religião. Porque o compromisso é com a palavra, meu compromisso é com Jesus Cristo. Que Deus possa abrir o seu entendimento nessa tarde, que o Espírito Santo possa abrir o seu entendimento. Peça a misericórdia dele para que ele possa abrir o seu entendimento, porque senão eu posso pregar à tarde e à noite aqui. Se Deus, se o Espírito Santo não abrir o seu entendimento, nunca você vai entender as Escrituras, nunca você vai compreender a palavra de Deus. Por isso, clame por misericórdia, para que você possa entender, para que Deus possa ter misericórdia e você possa compreender o plano de salvação que é por meio de Jesus Cristo. Aquela grande cidade, mãe da prostituição, cheia de iniquidade e de toda abominação.
voz de grande multidão se ouviu dos altos céus, jubilosos dando glórias e aleluias ao grande Deus, que com justiça julgou o sangue dos servos seus, naquela que quis subir, mas para o inferno desceu. Quando o céu derramado caiu, 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 a grande cidade, onde as nações bebiam o vinho da iniquidade. Quando o céu dizia, sai dela, povo meu, maldita és Babilônia, desde a terra até o céu. Maldita és Babilônia, desde a terra até o céu. Desde a terra até o céu. Olhei para o Calvário e vi Jesus coroado de espinhos.